Opa! E aí? Andoni falando, espero que estejam bem e bora para mais uma livezinha. Então bora continuar Amnesia. Tá, acho que já terminei de tudo que eu tinha que ver aqui. Acho que já dá para começar esta bodega. Continuar. E vamos lá. Apagar a luzinha aqui, né? Apagar o clareadorzinho aqui. Ficar tudo no breu. Joguinho de terror. Se bem que daqui a pouco começa a amanhecer já, né? Quase 6 horas da manhã já. Depois começa a amanhecer essa porra. Aí vai ficar claro já esta merda. E é isso aí. Tá, é verdade, eu tinha parado aqui. Eu consegui abrir um bagulho lá, agora falta eu não tô conseguindo botar a porra disso aqui. Não tô conseguindo colocar aqui. Mano, não é pra abrir outro bagulho lá então, né? Eu acho. Não deve ser pra abrir outro bagulho, mano. Porque não bota mais essa porra desse pote aqui, velho. Não funfa mais botar essa merda aqui. Não fica mais, caralho. Ai, quer saber, velho? Vixe, vixe, vixe. Ah, não vai não, aí foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Vamos lá na porra da porta que eu abri. Foda-se. Vixe Maria. Tô com um saco não. Isso aqui eu peguei pra zerar só por zerar mesmo, porque faz tempo que eu peguei essa porcaria de graça na Steam. Faz não sei quantos anos já que eu tô com essa porcaria de graça na Steam que eu peguei e nunca joguei esse caralho. Não vou ficar tentando fazer, sei lá, 100% aqui não e... Eita porra, não é aqui. Tentar fazer... Sei. Adega. Ai caralho, não é aqui mesmo não. Então, não ficar tentando fazer 100% dessa caralho não e tentar ir em tudo quanto é lugarzinho não. Ixi, se ali onde eu abri ali já for o lugar onde tem que ir mesmo pra passar o jogo, já vai ali mesmo e boa, foda-se. Ai. Eu ando meio sumido, né? Eu não ando fazendo live direito, né? Tá que pariu, né? Cacete. Então, mano. É que a última live que eu fiz disso aqui mesmo, né? Da Amnesia mesmo. Eu não sei se eu cheguei a comentar que eu tava jogando Borderlands, que tava de graça na Steam. Então, eu tava aproveitando pra zerar Borderlands, mano. Porque ele tava de graça por tempo limitado. Então eu tinha que aproveitar pra zerar. Então eu estava zerando ele, jogando co-op. Então por isso ficou sem live, mano. Tava concentrando meus Puta que pariu. Tava concentrando meus esforços no Borderlands. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. And make sure not to stray. Nossa, mano, esse clarão que dá, velho. Puta que pariu.
Tenha cuidado quando inimigos se aproximarem. Agachar na escuridão ajuda. Puta que pariu. Mano, quando começa a ensinar essas coisas é porque você vai começar a usar, mano. Então se tá ensinando isso aqui é porque eu vou ter que usar isso aqui. A partir de agora eu já vou ter que começar a usar esse trem. Olha lá, então já vai ter bicho já. Ah, esqueci, faz tempo que eu tô no escuro, caralho. Ficar no escuro eu fico louco, né? Uma coisa assim. Ficar muito tempo no escuro, eu fico doido, loucão. É algo tipo isso, né? Não, é pra abrir. Cura. Ai, caralho. É bicho, é bicho. Vixe, tá laranjinho já o bagulho aqui, tá vermelho. Of June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? A complete orb? Pera aí, sanidade. Preciso um pouquinho de sanidade aqui. Guardei um pouco aí pra voltar minha sanidade. Olha, essa porra deve estar acabando já, né? Tá bem pouquinho. Só acho que eu tenho bastante óleo ali. Minha sanidade não vai voltar não, caralho. Filha da puta. Eu clarei esta merda, mano. Tem bicho? Não. Acender, não. Ai, o que aconteceu? Carai, meu irmão, carai. Pega aí, tio, volta a sanidade aí, tio. É ruim ficar mexendo desse jeito, tio, carai. Agora não é nem por causa do escuro, né? Acho que é por causa do barulho, ele tá ouvindo o barulho dos bichos. Por isso que a sanidade dele tá indo pro pau, né? Acho que é o barulhinho. Este barulhinho do mal está me deixando louco. Dá pra abrir esta porra aqui não? Não. Tem nada aqui? Sério mesmo? Teve nada aqui. Vim aqui pra pegar um acendedor. Opa, tem porta. Tem alavanca. Está presa. Ai, caralho.
Achei que o bagulho que tava segurando a manivela tava ali do outro lado, mano. Mano, é impressão minha, eu escutei barulho de passos. Tá, tem que dar um jeito então de puxar aquilo ali pra abrir o bagulho ali, né? Barulho de passo, mano. Caralho. E aí, Kelza? É isso mesmo, Kelza? Valeu pelo follow aí, muito obrigado pelo follow. Oi, já deixei meu follow. Depois reaja a esse vídeo de reflexão. É de um amigo meu, mas é muito bom. Vídeo de reflexão? Pera aí. Vamos ver esse trem aqui. Você já pensou o que nós difere um dos outros? Então, eu fiquei assistindo essa menina escrever no caderno dela por alguns minutos. E de forma metódica, ela escreve 3 linhas, olha pro gatinho, escreve mais 2 linhas e vira a página. E é claro que eu sei que isso é um gif, mas me fez pensar um pouco, sabe? Por causa do isolamento social, eu sinto que eu faço a mesma coisa todos os dias. E assim, os dias obviamente passam voando. Mas será que desde antes do isolamento, a gente não faz as mesmas coisas todos os dias e só não percebe? Interessante. Eu poderia falar que o tempo é relativo e que somos consequências das nossas próprias ações, mas seria clichê, né? Quer dizer, muitas vezes o clichê é a realidade, o clichê é a monotonia e a fantasia, e talvez principalmente a verdade. Você não quer que digamos a verdade? Eu quero falar que às vezes horas parecem minutos e que segundos podem parecer uma eternidade, mesmo que você já tenha percebido isso. E se você nunca percebeu, simplesmente perceba, é fácil. Assista um filme com alguém que você ama, ou encare o relógio, ou faça algo extremamente pior. Tem uma profissão medíocre. E quando eu falo medíocre, é uma profissão que você não deseja, que você conta os minutos para ir pra casa. Mas é interessante como o tempo passa, né? Se você olhar pra ele, ele se sente envergonhado e não se move. Mas se você se descuidar, aqui estamos, já é abril, quase maio. E 110 dias se passaram desde que o ano começou. E nessas 2.640 fucking horas, o que você fez? Eu não quero saber quanto dinheiro você ganhou nesse tempo, ou em quantas provas você saiu bem, mesmo que eu imagino que sejam poucas por causa da quarentena. Mas o que eu quero realmente saber é quantas horas desse tempo enorme você passou sorrindo, sonhando e abraçando. Você queria ler um livro nesse tempo todo e não leu? E não importa se o livro é de fantasia ou autoajuda, você queria ler ele. Então por que não conseguiu? Por que eu ainda não consegui? Parece que estamos tentando ser produtivos o tempo todo e esquecemos dos prazeres da vida. Mas eu sei que ser produtivo também é um prazer. Mas quanto tempo a gente fica preso nisso? Segunda página em branco na nossa vida, a gente passa 90.000 horas trabalhando. E 90.000 horas são 10 anos. Então são 10 anos da nossa vida que estamos concentrados em trabalhar, produzir, o famoso ser alguém na vida. Porque para sermos alguém na vida temos que ter um canudo. E tendo esse canudo, as pessoas vão nos olhar com os outros olhos, trabalho o dia inteiro, para ter um dia de descanso no mês. É recompensador. Tudo que eu sempre sonhei, tanto que eu consegui. É tão bom estar aqui, quanto ainda está por vir. Para sermos aceitos na sociedade, onde dinheiro é felicidade e tempo é dinheiro, temos que ficar presos na anarquia da ambição toda a nossa vida. E sinceramente, eu diria que 90.000 horas é pouco. 90.000 horas é o tempo que ficamos estáticos trabalhando. Mas e o tempo que passamos pensando sobre o trabalho? E o tempo que a ansiedade e a angústia nos corrói por não estarmos fazendo algo produtivo? Simplesmente ela não corrói mais, mas eu tento lutar contra ela. E você percebeu a quantia de números que eu falei nesse vídeo? E o incrível é que nós vivemos esses números. Mas o mais incrível ainda é que daqui a uma hora vocês não vão mais lembrar desses números. Eles são apenas informações, decoreba, e não necessariamente o real conhecimento. Porque como eu poderia ter conhecimento? Eu sou apenas mais um jovem que busca ele, mas não vê. Mais um jovem que encontra e desencontra algo que talvez venha a ser essencial pra minha vida. Mas no fim, o que é? Eu só sei que a gente não deve nos envelhecer pelas palavras vazias alheias. Elas são o que são e são feitas pra te enfraquecer. Mas lembre-se, não há nada de errado em não saber o que fazer. A sociedade nos faz decorar informações que para nós são tão importantes quanto o primeiro almoço do mês passado. Você lembra que comeu? E você se lembra da sua primeira aula de química do primeiro ano? Informações, notícias do passado e futuro que foi e será invadido por horas. 9.600 horas, por exemplo, é o tempo que passamos e que muitos ainda passarão no colégio. Parece pouco em comparação às 90.000 horas de trabalho, né? Mas é só treinamento. Não se preocupe, tudo vai piorar. Quando todos nós crescemos de insulto em insulto e nos vemos como adultos, cultos, ficaremos prontos pra quê mesmo? Eu já nem sei. Você que é um amante das línguas desde criança, tem que estudar física e química média, enquanto poderia literalmente aprender 16 idiomas enquanto está no colégio. E você é escritor, a gente tem algo guardado pra você. A tabuada para saber decor, mesmo você apenas querendo saber quanto é 6 vezes 7. E eu sei que alguém vai perguntar, quem gostaria de ser fluente em 16 línguas? Você? Eu não, quem sabe ele, mas deixe alguém decidir. Eu sei que ninguém sabe a vida desde criança, mas porque o Pequeno Príncipe acorda do seu sonho e decide que apenas um dia falar sobre política, homens eternos, para ser tal adulto sensato se torna na verdade sua única saída. Eles nos tratam como se todos nós fôssemos um, mas eu não quero ser você. Você quer ser igual a mim? Eu sei que não. Cada um de nós temos uma enorme singularidade e são os nossos pensamentos, vontades, ações e sonhos. E eu sei que tem 7 bilhões de pessoas no mundo e que alguém deve ter exatamente a mesma ideologia que você, mas você é único. Então não desperdice sua vida com o trabalho medíocre que eu falei antes. As dicas de como não seguimos as nossas vidas já foram dadas. Vamos aproveitar as nossas dicas agora. Seja você mesmo, louco ou não, certo ou não. Até porque a verdade pode ser relativa para cada tipo de visão, o que talvez significa que estamos sempre mentindo a verdade. Mas isso não significa que você nunca deve parar de procurar a verdade. A verdade sempre está tentando sair do poço enquanto a mentira anda por aí bem vestida na nossa cara. Mas nós já fomos muito tempo igual a menina do lo-fi, igual a mim, igual a você. Então não vamos ser mais. Mas pelo menos, ainda bem que eu sou brasileiro, tão teimoso, esperançoso, orgulhoso de ser pentacampeão. Já disse eu fosse americano, pegaria uma pistola e a cabeça ia perder a razão. Mataria 15 na escola, estouraria a cachola e apareceria na televisão. É. Tipo isso, né?
Interessante o videozinho. O barril contém algumas gotas de óleo. O barril não contém óleo. Eu achei que o óleo daqui eu ia usar pra conseguir girar o negócio ali. Tipo, o negócio tá emperrado e precisaria do óleo pra ajudar a girar. Vamos ver uma coisa. Fiz caca. Merda. Ok. Barulho é esse, mano? Vem lá. Barulho de passos sem ser os meus passos. Filha da puta! 25th of June, 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Mano, na hora que eu fui pegar o papelzinho ali, eu escutei um barulho de porta batendo, velho. Falei assim, ih, fodeu. Já era, é bicho, morri. Ixi, sanidade tá tenso ali, hein. Nossa, é até ruim de mirar com o mouse, mano, quando ele fica desse jeito. Aí, fica tudo meio lerdão, fica meio xarope as coisas. Voltou ao normal, ô câmera do caralho. Porra, mano.
fazendo barulho de passo, velho, sem ser eu, mano. Mano, não é por nada não, mas esse jogo ele tá assustando sim um pouquinho. Ficam fazendo barulhos que não sou eu, tanto de passo como de outras coisas. Tá me deixando um pouquinho tenso. Ai, filha da puta. Ah, o bagulho atrapalhando a tal da polia era isso. Eu não tinha prestado atenção. Mano, que caralho esses negócios ficam me dando dano. Fica me dando dano. Fica me dando dano. Agora ele vai conseguir puxar a tal da polia, né? Aí que merda, velho. Perdendo muito sangue com uma ferida. Puta que eu pariu. Meu amigo. Caralho, meu irmão. E você está defodendo brincadeira com a minha cara. Acervo do porão. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá, chacoalha. Vamos lá, chacoalha. Tá que eu pariu. Que maravilha. Encheu de água o chão agora. Nossa, olha a barulheira que isso aqui faz agora. Ai, que ótimo. Morri. Morri? Meu amigo. Puta que pariu, agora fodeu. Agora fodeu, meu irmão, agora fodeu. Deixa eu adivinhar, o bicho é invisível e cego, provavelmente, e ele só vai me ver, só vai me pegar se eu pisar na água, que daí eu vou fazer barulho, ele vai vir atrás, correndo, atrás de mim que nem um filho da puta, pra matar eu. Por isso que botaram esse monte de caixa aqui, que agora eu tenho que ir pulando por cima das caixas. Será que eu adivinhei? Será que eu adivinhei? Será que é isso? Meu amigo. Aí tu me fode. Caralho. Deixa eu cair na água, o bichinho veio que vem nervoso pra cima. E veio brabo. Daqui a pouco o alarme vai tocar. Ai ai. Nossa, eu não vou conseguir pular lá, mano. Tem que tentar ir rapidão. Eu vou cair ali perto e já tem que tentar subir rapidão. Antes do bichinho vir me matar.
vai vindo. Cai não, ô caralho. O bicho tá vindo brabo. Um portão pesado, que maravilha, hein? E o que eu faço com um portão pesado? Que ótimo, hein? Que ótimo. Muito bom. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Ai, ai. Você estaria fodendo brincadeira com a minha face. Meu amigo. Bichão entrou ali dentro. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Calma aí, rapidão. Ai, Vorti. Eu acho que vou ter que entrar em algum desses lugares que tinha pra me entrar, né? Ou ali onde o bicho entrou, ou lá naquela outra lá do outro lado. Deixar o bicho voltando. Vou tentar entrar lá naquela outra sala lá, já que ele tá mais pra cá. Bem que, independente de onde eu vou, ele vem me seguindo, né?
Mesmo onde eu cair na água, ele já vem seguindo, já esse porra louca. A única diferença é que parece que quando eu caio na água ele vem mais rápido, ele vem mais puto. Deve ser aquilo lá, hein? Não! Meu amigo! Quase! Agora eu vou ter que ir ali pra ver. Ixi, ó o bagulho já ficando louco de novo. Uma dor de cabeça leve. Será que se eu pegar e jogar longe pra lá, chama a atenção dele pra lá? Não tem nada aqui. Não sei o que mandou eu vir pra cá. Você não mandou eu vir pra cá, né? Mas tinha caixa aqui e achei que ia ter alguma coisa aqui de interessante. Tá porra, o bichão voltando. Ali a caixa é grande, eu não vou conseguir subir no pulo, hein? E agora? Aí fodeu. Nice. Verdade, já que não abriu meu portãozinho? E agora? Fui lá, puxei a alavanquinha lá e nada? Como é que não é fire agora? A alavanca lá serviu pra quê nessa merda? Ou será que tem tempo? Se tiver tempo aí é a melhor, né?
Tem tempo pra passar no bagulho. É, parece que tem tempo, ó. Já baixou de novo essa merda. Tá que eu paro. Que caralho, tem outro aqui? Mas que caralho? O sangão ali, ó. Ué. Vai, vai, vai! Meu amigo! Mas que porra foi essa, meu irmão? O negócio não ia, velho. Tava girando o bagulho ali e nada, mano. Caiu muito perto. Vai, velho! Ah, mano, você tá de brincadeira comigo. Não é possível isso, velho. Acho que eu vou ter que passar agachado ali, né? Meu. Abre. Abre. Puta que pariu, velho. Mano, que inferno, cara.
tá a saúde? Quase inconsciente. Eita porra. Eu que nem tenho tanta cura. Estou quase inconsciente. Salvar isso aí. Acho que a única opção que tem aqui pra eu mesmo salvar é essa, né? Salvar isso aí. O resto acho que é tudo save automático. Eita porra. O tá quebrando a porta, é isso mesmo? E tá trancada com uma fechadura simples. Mas que porra é essa? Nossa, não acabou esse negócio com água ainda, mano. Puta que pariu. Não! Como assim? Ué? Bloqueie o caminho, corra. Evite olhar para os inimigos por muito tempo, senão a sanidade vai pro saco. Ok. Caralho, mano, vai acabar isso aqui não? Porra, meu irmão, porra, meu irmão. Então vamos, né? Vamos. Eita porra. Tomar um banho. Tomar um banho no vômito do peixinho aqui. No vômito do bagulho. Ah, o que tem pra eu pegar aqui? Oxi. Ah, isso aqui me cura, é? Ou será que tá tudo bem com minha saúde porque eu morri? Aí a hora que você morre, reseta o caralho da saúde.
Então agora eu tenho escada para subir lá pra cima com 2 portas e tem mais 2 portas pra cá e essa daqui abre sozinha, então vamos por aqui mesmo. Nossa, mano, esse clarão tá acabando comigo. Puta que pariu. Would it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Não está funfando. Eu já vi que o maluco escreveu alguma coisinha ali. Como é que vê ela? Ah, aqui. Lembranças. Descubra como ligar a máquina que fornece energia ao elevador. Está trancada. Quer ver agora? Descubra como abrir a porra da sala da máquina. Encontre a chave de bloqueação. Ah, tá. É basicamente a mesma coisa, né? Tá, então aqui é um lugar onde eu vou ter que vir, mas não agora. Agora tem o outro lado ali e tem as 2 portas lá em cima. Ó, o negócio é o seguinte, deixa eu dar um pause aqui rapidão. Eu já volto, aí eu vou... Hoje o pedreiro vai vir aqui em casa. O tio da minha mulher, que ele é pedreiro, ele vai vir aqui em casa hoje. Então eu vou lá abrir já o portão para depois não ter que levantar para ir lá abrir quando ele chegar. Eu já deixo o portão aberto, já deixo os bagulho no jeito aqui. Pelo menos na hora que ele chegar eu não preciso parar o que eu tô fazendo aqui. Eu paro agora para não precisar ter que parar depois. Mas basicamente isso. Aproveitar aqui, né? Tá numa parte zen aqui, né? Deixa o carinha aqui tomando banho. Deixa ele tomando um banho aí no vômito do bichinho aí. E eu vou lá abrir o portão lá e já vem.
Aí, voltei. Vambora. Bora. Tá, e agora? Será que eu vou pra cima primeiro ou será que eu vou ali na outra porta de baixo primeiro mesmo? Vou começar embaixo primeiro, né? Depois eu subo. Só olhar aqui pelo lado de fora mesmo, ver se tem alguma coisa. Sala de estudos. Quarto de visitas. Se bem que pelo nome dos bagulho ele tem cara de que isso vai ser lugares curtos, né? Armazém. Mano, acho que sala de estudo e quarto de visita tem cara assim, tem nome de ser coisas mais pequenininhas, né, mais curtinhas do que um armazém, né? Mano, todo load que esse jogo vai fazer, ele para de responder, velho. Eita porra. Aí um lugar com várias portas. Aí fode. Eu achei que ia ser lugar pequeno. Os caras me trollaram, mano. Me pegaram na trollagem. A pegadinha do malandro. Olha, tem uma caixa aqui. Eu não tinha reparado, meu amigo. Mano, por que você tá ficando paranoico, velho? Tá acontecendo nada aqui pra você já entrar na paranoia aí. Sossega o cu aí, filha da puta. Ai, cadê? Lê esse trem aí. Ah, é... eu não vou ler não, né? Não, eu não vou ler não. Nossa, quanta coisa. Eu não vou ler não. Mas do que você não lê esses bagulho é capaz de eu perder coisas do jogo mesmo, né? Tipo, sei lá, às vezes o cara tá falando alguma coisa, tipo, onde que deixou algum item, alguma coisa assim, ou como eu não leio, não tô lendo, depois eu vou ficar perdido sem saber onde tá os bagulhos. Eita caralho. Porra, mano. Não fode. Nossa, é grande o lugar aqui, hein? Depois eu achei que não... É. Acabei de falar que o lugar é grande, acabou. Eu tenho mais aquela sala ali. Câmeras do crânio humano. Entendendo os caminhos, macros da anatomia humana. Uma serrinha, olha a serrinha. Meu Deus, velho, para com isso, mano. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Mano, pra ele tá lembrando dessas coisas e pro nome do jogo ser Amnésia, ou ele é esse cara que tá falando aí, esse da voz grossa aí, ou ele é o tal do Daniel, que esse cara da voz grossa ele sempre tá falando com o Daniel, né? Ah, Daniel. Ele é um dos dois, mano. Aí ele tá... aconteceu alguma coisa que ele perdeu a memória, por isso o nome do jogo é Amnésia, e ele fica tendo essas lembranças meio, né, esses flashes aí.
Meu palpite, minha teoria é que é isso. Ele é um dos dois, ou é o do cara da voz grossa aí, ou é o tal do Daniel, e ele se aconteceu alguma coisa que ele esqueceu de tudo, e agora aos poucos ele tá relembrando. Se pá, a culpa das merdas que tá dando aqui é tudo dele mesmo, e agora é ele que tá sofrendo com isso. Caralho. Tá, legal. Sala de estudo. Vim aqui pra ter dois ou três papel pra ler. Ok. Deixa o livro lá dentro e porra não queima, mano. Ah, será que eu consigo? Não. Não consigo pegar a vela, essas coisas. Só se eu clicar em cima já acende. Assim, será que se eu tiver num lugar que tem fogo, eu consigo pegar a vela e acender ali pra não precisar gastar acendedor? Mas não, não dá. Tá, eu vim aqui pra pegar papel. Dê papel. Quarto de visitas. Será que é um quarto só ou será que vai ser um corredor cheio de quarto também? Nossa, meu amigo. My journal is gone. What would they want with my journal? Nossa senhora. Tá, eu acho que eu tinha que acender isso por algum motivo. Tanto que tinha até um acendedor logo na cara aqui também. Tipo assim, você vai ter que acender isso. Então caso você não tenha um acendedor, tome um aqui. Nossa. Daniel? What? Still having nightmares, I see. Yes. I can't shake them. They come Ele é um desses dois aí. We'll put a stop to them. You'll see. Ele é um desses dois. Ah, porra é essa? Pé de cabra. 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him.
Tá, ali eu acendi lareira e peguei um pé de cabra. Mais papéis. Opa. Ai, carai. 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colourful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? E eu não tô prestando atenção em porra nenhuma. Que nem eu falei, se eu quiser depois que eu zerar o jogo, eu vou ter que ver algum vídeo daí sobre a história do jogo. Contando a história, se eu quiser saber alguma coisa, que eu não tô prestando atenção em nada, eu não tô lendo nada. A porta está presa devido a uma fechadura quebrada. Tá, o que você anotou aí, meu filho? A fechadura está quebrada. Encontre outra forma de abrir a porta do closet do quarto de visitas. Não vai ser o coisa agora, né? Um pé de cabra, talvez? Não, né? Ah, é sim. Caralho. The key. Please, let it be here. Acabou com o pé de cabra também, né? Acabou. Puta que eu pariu. Acabaram com o pé de cabra, mano. Porra, pra que... Meu Deus. Oh, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Nossa senhora. Ah, a chave da sala de máquina. É isso que eu precisava. Eu não vi a dica, mano. Só faz eu ver ele encontra um lugar pra esconder ou sei lá, algo assim. Eita porra. Caralho. Vai embora, bichinho. Bichinho, sai embora, bichinho. Monstrinho mal. Se eu sair daqui, se me pegar, monstrinho mal. O bichão arrebentou a porta ali, maluco.
4th of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Saguão de trás. Saguão de trás e leva. Ok, as duas salas de cima eu já vi, só falta aquela sala de baixo, mas eu já tenho a chave da bagaceira lá. Então eu já poderia ir pra lá se eu quisesse. Meu Deus, mano. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Nossa, que ficar fechando o olho toda vez que dá essa merda, velho. Tá que pariu. Que bosta. Armazém. O que vai ter aqui no armazém? Pelo que a porra da chavinha que eu precisava eu já peguei. Eita porra, vários lugares pra ir. Deixar o bicho lá, ó. E aí, será que o bicho vai embora? Será que agora eu estou de boinha? Estou sossegadinho. Com medo de sair agora, mano. Não sei se o bicho já vazou ou não.
Sanidade, as mãos trêmulas e sei lá mais o que da puta que pariu. Deu 1h e pouco de live já. Quase 1h sei lá, quase 1h20 por aí. Instrumenta. E aqui? Meu Deus, velho. Caralho, mano. Please, let me go. I won't tell anyone, I swear. I just want to go home. No! Get away from me! Leave me alone! Leave me alone. Nossa senhora. Puta que eu pariu. Sangão brabo aqui. Fechado, não tem como passar aqui. Eu vim só pra ver o sangão brabo e pra fazer a anotação ali. Cadê a anotação? A escuridão do armazém parece estranha e anormal. Os destroços do desabamento bloquearam a passagem no armazém. Encontre uma forma de resolver isso. Mas e agora? Eu tenho que ir pra casa das máquinas ou eu tenho que vir pro armazém, caralho? Eu tô com o caralho da chave lá da casa das máquinas, mas agora parece que tá dando coisa pra vir pra cá. Não é possível que seja side quest isso aqui. Esse jogo não tem cara de que tem side quest. Jogo de terror não tem side quest, mano. Não faz sentido side quest no jogo de terror. Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Acho eu que não faz sentido, né? Vai saber essa porra. What is this place? Alguns itens vão ser combinados no inventário. Arraste, coloque o item sobre o outro para tentar a combinação. Sim, não. Precisa de todas as peças antes de montar a broca. Tá faltando peça nessa merda. Ainda está faltando peça nesta bosta. Tá, eu acho que eu vim daqui. Daqui? Não. Eu vim de lá. Então eu tenho ali pra ir. Ali. Eu vou ter 3 portas ainda. Quanto a mistura explosiva. Eu falei que eu nem ali o bagulho, mas aquele ali parecia um pouco interessante, que tava falando de bomba, né? Provavelmente é coisa que eu vou ter que usar pra... Vou ter que chegar a usar em alguma hora. É bombinha. Bombinha, muito bonitinha, muito diferentinha.
Eita, porra. Aí sim, um de cada. Mano, parece que eu estou ficando com sono. Acabou o olho dessa porra! Eita, caralho. Parece que eu estou ficando com soninho, velho. Esse jogo, como é jogo de terror, então ele é meio paradão, né? Jogos de terror costumam ser meio paradões. A não ser que não é na parte onde o bicho pega, mas... Fora isso, costuma ser meio paradão. Então tá dando soninho. Tá dando soninho essa porra do caralho. Agora sim eu consigo... Uma broca pequena de carpinteiro. Deixa eu ver. Com 4 trem desse eu encho o trem ali. Tá, então aqui agora eu já fiz tudo. Saguão de trás. Chorinho de... Sei lá, de uma menina ali, mano. Então agora é lá usar a chave do caralho lá. Vou usar a chave do caralho ali. Eita porra, outro negócio pra mexer. Esse que vai me ensinar a mexer com esse bagulho ali. 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the globus cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Nossa senhora. Pô, vou ter que vir aqui pra ver certinho, né? Ver se eu acho algum lugar falando como é que eu... Ixi! Como assim, mano? Nem fiz nada nessa porra. Olha isso! Nem encostado no negócio já tá mexendo. Eu vim daqui, né? Essa é de trás. Então ali eu já fui. Só tem aqueles terrenos pra mexer depois.
Pode vir pra cá. É, o som tá começando a pegar forte aqui. O som tá começando a pegar brabo. Brabíssimo. Porra, é essa? Fluxo. Memorando sobre o equipamento da máquina. Lembre-se que há duas hastes reservas para a máquina e elevador guardado no armazém. O quê? Lembre-se de que há duas hastes reservas para a máquina do elevador guardadas no armazém. Apenas lembre-se que descartar as que estão danificadas e manter outras na sala de estudo interna, caso vocês quebrem novamente. Oxi. Porra é essa, mano? Um trem aqui. Ok. Eu tô dormindo nessa porra aqui já, mano. Caralho. Que merda. 14th of July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, Nossa, eu não queria dormir agora, mano. Greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Velho, eu estou com muito sono, mano. Merda, porra é essa? Acho que era alguma coisa pra mexer. Bolinha, triângulo, quadrado. Olha o PlayStation, faltou só o X. Agora dá pra ir pra lá. Vamos só mexer naqueles bagulho aqui, ver se muda alguma coisa. É foda.
aqui. Já viu o que tinha. Agora. Mais um papelzilhos. July 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Tá boa, aí é foda. Olha, esses trens. Tem que colocar uns bagulhete aqui, tipo isso. Ok, preciso de mais duas. Nossa, mano, o sono tá brabo, hein? Puta que pariu, velho. Que raiva disso. Tava com nem um pouco intenção de dormir agora. Mas infelizmente acho que é o que eu vou ter que fazer. Acho que eu vou ter que ir de base. Tá foda aqui, mano. Eu acho que eu vi outra catraca dessa na outra sala ali atrás. Aqui que eu vi foi. Aí, mas toda vez que eu travado andando no nada, é porque eu... Cadê a engrenagem que eu tava levando? Puta que pariu, aí, fodeu. Então, a ideia é porque eu tô dormindo. Se você pegar e ver eu parado no nada ou andando de cara com a parede, alguma coisa assim, tenha certeza que é porque eu dormi. Eu não, acho que eu tinha visto a outra em algum canto, velho. Por eu não lembrar onde que eu vi essa merda.
mano, que eu falo de eu estar dormindo, ó. Fiquei um tempão olhando contra a parede ali. Quer dizer, contra o cano. Caralho, velho. Cacete, mano. Caralho. Eu estou dormindo para um caralho. Ai, velho, vai dar certo não, vou ter que sair, mano. Tô dormindo aqui, caralho. Puta que pariu. Não deu nem 2 horas de live, mano. Que merda, velho. Tô dormindo nervosamente aqui. Nossa, sei lá.
Ih, mano, acabei de jogar uma marreta ali, como que não tem nada pra acender? Pra consertar, precisa funcionar mais partes. Eu preciso achar a porra de uma catraca que vai ali, que eu não estou achando. Ah, onde essa merda tava ali, velho? Essa porra tava fazendo ali, mano? Para funcionar, precisa consertar mais partes dela. Como assim precisa consertar mais parte? Você está fodendo brincadeira comigo. Mano, esse jogo tá de. Mano, esse jogo, velho. Esse jogo, velho. Porra, mano. Is anyone there? Tá caralho. O que tá falando aí dessa porra? Precisaria achar alguma coisinha pra queimar agora lá no bagulho, né? Falando que eu não tenho. Que não tem nada lá pra queimar. Olha, livretos. Será que serve? Dois livretos. E aí, será que funciona essa caralho? Não. Porra, velho.
Estou perdido, não estou sabendo o que fazer nesta praia. Que merda, mano. E aí, Jean Lucas Lopes, sobrinho? Como é que tu tá, mano? Bom dia. Caralho, mano, tô preso aqui já. Eu não sei mais o que fazer nesse cara aí. Já estou. Eu tenho que ver com isso aqui. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que eu vou fazer isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caralho, mano. Porra, velho, aí tá foda. Mano, não tinha isso aqui antes, tinha? Eu tenho quase certeza que não, mano.
Que merda. Olha isso, velho. Eu não tinha visto isso. Mano, outra vez que eu vim aqui tava de boa esse quadro. Como é que tá agora? Tá, porra. Porra, mano. Esse jogo é muito estranho. Então, mano, é jogo de terror. Ou pelo menos deveria ser, né? Mas é que eu tô... É que eu tô preso já, eu não sei o que tem que fazer. Eu já fiquei preso nessa caralha. Porra, velho, que merda. Caralho, mano.
Que bosta. O que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? Estou perdido. Pode ter uma caixa aqui? Olha, tem uma caixa aqui. Que merda, mano. Nossa, eu odeio ficar preso, velho, no jogo. É horrível você ficar preso, mano. Você sabe o que tem que fazer. Eu tô morrendo de sono, tô achando que eu vou dormir. Agora que eu acordar eu tento passar isso aqui. Merda, meu irmão.
A sanidade tá indo pro saco. Oxe, mas eu tô na luz, carai. Ó, tô na luz, tô na luz. Isso, sanidade morta, minha filha, tô na luz. Na luz você tem que sossegar o facho. Ah, meu Deus. Não há nada no incinerador para acendê-lo. Tá que pariu, mano.
Ai, ai. Ai, quer saber? O negócio é o seguinte, mano. Eu vou aí dormir. Eu tô com sono também, às vezes é até por isso que eu não tô achando que tem que fazer nessa bosta. Não estou raciocinando direito por causa do sono. Já achou algum monstro nesse jogo? Já teve bicho já. Teve um bicho invisível que lá onde ele aparecia o chão tava tudo cheio de água, então ele te localizava e você localizava ele, né? Ele te localiza e você tem que localizar ele através da água, né? Dos passos na água. E já teve um outro bicho também que apareceu, só que esse eu não enfrentei ainda, porque ele só apareceu assim mais de longe. Tipo, eu só vi ele passando meio longe assim. Então esse eu ainda não cheguei a enfrentar. Por enquanto que eu enfrentei, né, assim, enfrentei entre aspas, né, porque você não consegue lutar contra o bicho, só tem que correr. Mas o que já apareceu por enquanto, assim, que realmente veio pra cima e tentou matar foi o invisível. Foi hoje mesmo isso. Se você pegar a live e voltar ela um pouco pra trás aí, sei lá, uma hora mais ou menos pra trás, não sei lá, não sei se foi isso. Aí você vai ver. Passando na partinha da água lá com o bichão invisível fungando meu cangote. Ai, o negócio é esse, então eu vou dormir, que eu tô morrendo de sono, eu tô dormindo sentado aqui. Tô acordado desde ontem. Ontem acordei uma da tarde pra ir trabalhar, pra ir pro trampo. E tô acordado até agora, não dormi desde aquela hora, desde então. Tô morrendo de sono, tô caindo de sono aqui. Esse jogo aqui, como ele é de jogo de terror, então ele não tem tanta ação. Então ele não tá conseguindo me segurar acordado. Então eu vou ir dormir, a hora que eu acordar eu faço live de novo. Aí eu já tô, né, não vou estar com sono, vou estar mais desperto. Aí talvez eu consiga achar o que tem que fazer aqui. Aqui tá tenso, não tô conseguindo achar aqui o que eu tenho que fazer. Beleza? Então é isso aí, então eu vou dormir. Vou finalizar essa live por aqui. Agradeço aí a participação, Jean. É nóis, mano. Se quiser colar aí, geralmente minhas lives são todas de madrugada, porque eu trampo no meio do dia. Então geralmente as lives é sempre na madrugadinha. Como eu tô de folga hoje, eu vou tentar, vou ver se consigo abrir live mais cedo. Eu não vou deixar pra abrir de madrugada não. Se consigo abrir live mais cedo. Amanhã, daí domingo eu também tô de folga, vou ver se consigo fazer live durante o dia também. Mas, né, fora final de semana que geralmente estou de folga. No meio da semana geralmente as livezinhas sempre de madrugada. Então, se você quiser colar aí, se tiver acordado de madrugada e quiser aparecer nas lives, é só colar aí, mano. Beleza? Então é isso aí.
Agradecer então a presença, mano. Agradecer a participação. Vou finalizar essa live por aqui. E até uma próxima live, quem sabe.